Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, em nome de Maria. Neste dia, feriado, 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1932, é um feriado, portanto, somente para os paulistas do estado de São Paulo, propriamente dito. Meu nome é Vânia, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré e hoje é aquele dia que a nossa live aborda 3 obras, mas de forma ligeira, de forma breve, 3 obras da doutrina espírita. A primeira, Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A segunda, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a parte moral dos ensinamentos de Jesus. E, por fim, uma questão de O Livro dos Espíritos, obra que traz e que contém a base de toda a doutrina espírita. Meus amigos, antes de iniciarmos, vamos dar alguns recados. O primeiro é que amanhã, dia 10 de julho, entre 15 e 16h30, a Casa Espírita Maria de Nazaré estará com as portas abertas para a campanha de Fraternidade Alta de Souza, ocasião em que todos aqueles que puderem e quiserem poderão colaborar conosco, trazendo mantimentos, produtos de higiene e limpeza que serão doados às famílias cadastradas na Casa Espírita. Não há sequer necessidade de sair do carro, é só buzinar que os trabalhadores da casa vão até lá para buscar a doação. Provavelmente estarão lá o João Firmino e a Emily. Então, todos sejam muito bem-vindos. Amanhã a nossa campanha de fraternidade. No domingo, nós organizamos as cestas e na segunda-feira ocorre na Casa Espírita Maria de Nazaré a distribuição de cestas básicas para essas famílias. Um outro recado é o curso, o que é o Espiritismo, que vai ser fornecido por nossa casa. É um curso totalmente online, gratuito, e será dado toda terça-feira, das 19 às 20 horas, começando no dia 3 de agosto, finalizando no dia 30 de novembro. Quem se interessar poderá acessar o nosso site, poderá também através do WhatsApp, da nossa casa. Então, existem várias maneiras, conversando com qualquer dos trabalhadores da casa para se inscrever. É sempre conveniente, principalmente aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, começar por este curso, o que é o Espiritismo. Meus amigos, esses são os recados da noite e nós vamos agora iniciarmos de fato as atividades de hoje. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, respirando tranquila e serenamente, elevando o pensamento de forma a nos ligarmos frequencialmente à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então iniciar pelo livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós abordaremos a lição de número 92,
cujo título é Madalena. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Mestre. João, capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia, no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou, ou seja, confirmou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua, à luz do Evangelho Redentor. Interessante. Quem de nós que já não teve acesso a essas páginas, ou mesmo da Bíblia, ou do Evangelho, e se perguntar, não é, do Novo Testamento, e se perguntar por que após a crucificação teria Jesus aparecido primeiramente para Madalena, a Maria, né? Na realidade, o nome dela era Maria, tanto é que no versículo inicial diz assim: disse-lhe Jesus, Maria, e voltando-se ela, disse-lhe, Mestre. Então, o nome dela era Maria, e ela era de Magdala. Magdalena, ou Madalena, então seria um gentílico. Ela era de Magdala, Madalena. Então não seria, vamos dizer assim, o sobrenome, não seria Maria Madalena. Era Maria que vivia, que era de Magdala. Então, a gente se pergunta, realmente, por que teria aparecido o Mestre em primeira mão a Madalena ou Maria de Magdala? Por quê? Então, Emmanuel vai nos conduzindo à leitura, demonstrando que Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ela transformou-se de tal monta intimamente que chegou a superar até Paulo de Tarso. Nós sabemos da conversão do apóstolo dos gentios a caminho de Damasco, quando de fato ele reconhece que a luz que ele deveria seguir não era a lei mosaica, mas sim a luz de Jesus. E ele se converte de tal forma que toda a sua vida vai ser dedicada a levar a boa nova aos povos não judeus. Mas
a lição deixa claro que Madalena, ela se violentou muito mais porque ela estava nos vícios. E eu gostaria de ler a vocês um pequenino trecho que vai nos falar de Madalena na obra Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Então, há um capítulo, 20º, salvo engano, e que nos fala de Madalena. E diz assim, vamos ouvir. Só um momentinho. É bem curtinho, só para a gente ter uma ideia de como era a vida de Madalena antes de sua conversão diante dos ensinamentos do Cristo. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele, apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. Que amor era esse cujo espírito de Madalena estava sequioso? Era o amor em sua concepção mais pura. Era isso, porque Madalena tinha o desejo, o amor humano dos homens. Ela era jovem, bela, admirada, desejada, mas isso não lhe trazia satisfação, não lhe trazia a alegria real. Era tudo uma ilusão. Então, quando Madalena ouve os ensinamentos de Jesus, ela se sente de tal forma tocada nos refolhos de sua alma que a sua vida toda vai mudar. E ela passa a ser uma página viva do Evangelho Redentor de Jesus. Então, sabemos pelas páginas do livro Boa Nova que Madalena, após a crucificação do Mestre, passa a dedicar-se a leprosos e que ela mesma, ao longo deste contato, vai adquirir a hanseníase hoje, né? Mas naquela época era chamada de lepra. E sabemos também que quando ela desencarna, que ela busca Maria, a mãe de Jesus, em Éfeso, o próprio Mestre vem recebê-la. Então, dali nós percebemos a razão, o motivo pelo qual o Mestre Jesus procura primeiro Madalena, porque a sua transformação foi admirável, inacreditável, porque ela é tirada dos prazeres mundanos, da extensa sensualidade, para uma vida casta, pura, do amor de Jesus. Então, Madalena, de fato, na história que vem com Jesus, é o exemplo mais marcante da transformação, da vontade de um espírito de buscar e se alimentar da verdadeira luz de Jesus. Paulo vem em seguida, mas Madalena é para nós um símbolo da redenção, de que todos nós podemos nos transformar para melhor, porque ela, arrancada daquela situação em que era obsidiada por espíritos de baixa frequência, ligados todos à sensualidade contumaz, nós vemos
que se Madalena foi capaz, nós, espíritos medianos, somos também capazes de nos transformarmos, de nos deixarmos tocar pelas luzes redentoras do Evangelho do Mestre Jesus. Graças a Deus. Vamos então agora, na sequência, para um pequenino trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nós nos atentaremos ao item 25 do capítulo 4. Na verdade, é a necessidade da encarnação. Este título tem 2 itens, mas nós só falaremos do item 25. Então, vamos lá. É uma pergunta feita por Kardec aos espíritos, e quem vai responder a este questionamento é São Luís, Paris, 1859. A pergunta é: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Então, é o que Kardec pergunta, se somente os espíritos inferiores é que ainda necessitam da encarnação. E São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois as atividades que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um fato ou um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então, o que nós vemos aqui é que a encarnação não é destinada a espíritos inferiores e não é uma punição a princípio. Então, o que São Luís nos coloca é que há espíritos que aproveitam a encarnação e outros que se comprazem no mal, que se ligam de tal maneira à materialidade que obstinadamente se tornam egoístas, se tornam orgulhosos, invejosos, apegados aos prazeres mundanos e que aí sim, desta forma, ao retardarem o seu progresso moral e intelectual, acabam tendo que indefinidamente reencarnarem. E aí, de fato, essas múltiplas existências sempre voltando numa reencarnação, tendo que habitar um corpo de carne, torna-se um castigo, mas não que Deus puniria, que Deus castigaria, mas que o próprio espírito,
pelo uso inadequado do seu livre-arbítrio, assim procede e traz para si as consequências de suas más escolhas. Ao passo que os espíritos que aproveitam bem a sua encarnação, que fazem as melhores escolhas baseadas no bem, que já vão se desmaterializando, se desapegando dos prazeres mundanos, porque o que São Luís nos diz é que Deus é soberanamente justo, equitativo. Então, ele não cria privilegiados, ninguém nasceu melhor, mais capacitado. Todos nós nascemos nas mesmas condições, fomos criados, melhor dizendo. Então, São Luís, ele bate nesse ponto dizendo o seguinte, que nós temos o mesmo ponto de partida. Vejam, com a mesma aptidão, com as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de ação. A liberdade de ação é o nosso livre-arbítrio. As obrigações a cumprir são as tarefas inerentes a um espírito que encarna para progredir, que estará sujeito a provas e dependendo a expiações, que são sofrimentos, que são consequências de atitudes inadequadas nesta ou em existências pregressas, mas não pensemos jamais que a encarnação é um castigo, que ela é somente destinada a espíritos inferiores. Não, é um processo natural e transitório. Deveria ser uma passagem rápida. Porém, aos espíritos que vivem na maldade, que exalam ódio, desejo de vingança, que se apegam à materialidade, como eu disse anteriormente, aí sim, passa a ser um castigo, passa a ser um sofrimento, mas nada que se o espírito tiver uma vontade férrea, uma vontade de se transformar, como lemos em Maria Madalena, que é o exemplo mais emblemático de transformação moral do Novo Testamento, é Maria Madalena, que ela foi arrancada dos prazeres sensuais, ela que era bela, desejada, e ela passa a viver o amor puro que Jesus nos traz. Então, ninguém é despossuído da capacidade de se renovar intimamente, mas precisamos ter vontade. O João, meu companheiro, costuma dizer, quem tem vontade já tem metade. Agora, se não temos vontade, não temos nada. Podemos ter todas as circunstâncias favoráveis, tudo concorrendo para que nós possamos nos transformar, mas se nós não tivermos vontade de mudar, tudo permanecerá da mesma forma, estagnado. Então, esses eram os comentários a respeito da necessidade da encarnação. Então, há necessidade de encarnarmos? Sim, há necessidade, mas que possamos aproveitar e sairmos dessa roda, sucessiva das reencarnações. Então, se nós nos esforçarmos, poderemos sim sair, salvo engano, é Sansara, a roda das encarnações. Então, se conseguirmos sair disso, vai ser muito bom, porque nós teremos condição de auxiliarmos, de sermos co-criadores com o nosso Pai Celestial, a exemplo do Mestre Jesus. Amigos queridos, vamos agora para uma única questão do Livro dos Espíritos. Como nós fazemos uma questão por semana, nós nos demoramos, não é? No capítulo. Nós estamos no capítulo 11º do livro 2º e que nos fala
dos 3 reinos. Então, a época eram os reinos mineral, vegetal e animal. Lembrando que o Espiritismo ressalta que o ser humano estaria no reino hominal ou no reino humano. E a questão que hoje nós trazemos de O Livro dos Espíritos é a questão de número 601. Kardec indaga: os animais seguem uma lei progressiva como os homens? E os espíritos respondem: sim. E é por isso que os mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Meus amigos, para nós é muito mais fácil compreender o que é um mundo de expiações e provas, o que seria um mundo primitivo, que fala mais da nossa vivência, da nossa experiência. Agora, falar de mundos superiores, nós que estamos neste mundo de expiações e provas, fica mais difícil. Mas os espíritos nos explicam, nos esclarecem que nos mundos superiores a vida é, por assim dizer, muito mais sutil, muito mais espiritual, e que ainda que tenhamos animais, eles também são superiores aos animais que temos aqui no planeta Terra, que é o planeta que nós conhecemos na presente encarnação. É claro, podemos ter habitado outros planetas primitivos, planetas de provas e expiações, mas com o véu que recobre a nossa lembrança através da encarnação, nós não nos lembramos. Não nos lembramos com clareza e até na obscuridade, nós não temos condição de lembrar. Porém, sabemos que em mundos superiores, o período de infância é muito reduzido e que os espíritos vivem muito mais tempo e que tudo lá é superior, é mais evoluído, tudo mais voltado para o bem. Então, com os animais isso acontece também, mas o que queremos, os espíritos nos respondem é que os animais continuam sendo animais, os seres humanos continuam ainda sendo seres humanos, né? Mas que essa relação é diferenciada. Há uma comunicação, não sabemos como, mas há uma comunicação mais desenvolvida, que diz que eles dispõem de meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas como seriam esses meios de comunicação? Não sabemos dizer. Mais desenvolvido, talvez seja mais fácil entre os seres humanos e os animais de planetas superiores de se comunicarem e até dos animais fazerem certos serviços, pequenos serviços domésticos, quem sabe, não é? E coisa que aqui em nosso planeta não cabe, porque os animais ainda não têm esta condição. Então, meus amigos, nós ainda seguiremos em nossas lives, ainda tratando desse assunto dos animais, por várias questões ainda, para somente depois a gente ir para as leis morais, que é o livro 3º. Nós estamos ainda no mundo dos espíritos, né? O mundo espírita, que é o livro 2º do livro dos espíritos. Meus irmãos, meus queridos amigos, vamos ficando por aqui. O relógio já está nos convidando a encerrarmos
a nossa live. Agradeço demais a companhia de cada um de vocês, que mesmo virtualmente a energia chega até nós. Então é muito bom estar com vocês, conversando sobre o Espiritismo, essa doutrina que nos traz a certeza da imortalidade da alma, que nos traz a certeza de que o planeta Terra será um dia um planeta de regeneração. Então, que a vida continua. É uma felicidade termos a possibilidade de sermos contemplados com a doutrina espírita. Uma gratidão profunda deve animar o nosso coração e lembremos, meus amigos, se muito recebemos, muito nos será cobrado. Portanto, façamos a nossa parte, iluminemos outros corações que porventura estejam na obscuridade da dor e do sofrimento neste momento de pandemia. Então, nós temos a obrigação, o dever de acendermos a nossa pequenina luz para aqueles que estão na escuridão. Podemos e devemos fazer isso. Queridos amigos, neste momento em que encerramos a nossa live, eu convido a cada um de vocês para juntos fecharmos os nossos olhos e nos ligarmos à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Tenhamos a certeza que em cada lar, em cada ponto que cada um de nós estivermos, estamos ligados por laços fluídicos e amorosos à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, um ótimo finalzinho de feriado de sexta-feira, um fim de semana maravilhoso a todos. Aproveitemos as oportunidades de fazer o bem, porque é essa a felicidade suprema que podemos experimentar na Terra. E lembrando sempre que todos os dias, às 18 horas, pontualmente, nós temos sempre um trabalhador da Casa Espírita esperando por vocês, falando do Espiritismo, das bases, dos princípios e, sobretudo, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje fui eu, Vânia, amanhã será o Ezequiel, domingo, Arielle, segunda eu retorno, na terça e na quarta o Sérgio, quinto Ezequiel, e assim vamos vivendo, vamos levando a nossa vida da melhor forma possível. Um abraço apertado a cada um de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.